uma dieta, uma atividade física, sempre é difícil você emagrecer rápido. E geralmente a pessoa que está acima do peso, ela quer o resultado rápido. E esse foi, acho que um diferencial, porque ele foi muito rápido, assim, com um mês eu já notava uma diferença absurda. E eu sempre treinei para ganhar peso. Quando eu comecei a treinar, eu estava com 71 quilos e 12% de gordura. Em um mês, eu fui para 74 quilos e 8% de gordura. E isso eu estava treinando com 2 halteres de 3 quilos. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernando Gabas e eu sou o fundador e presidente da empresa Hearts, criadora do programa TR2. E esse é o segundo vídeo de uma sequência e nele eu vou te mostrar aspectos essenciais da metodologia que fez pessoas comuns, pessoas que estavam até cansadas de tentar conquistar o corpo que sempre sonharam. Eu vou te mostrar essa metodologia que fez centenas de pessoas reprogramarem seus metabolismos para eles virarem uma usina queimadora de gordura em menos de 3 meses e que ficou difícil para elas engordarem novamente. Na terceira semana eu já tinha eliminado quase 8 quilos de gordura, sabe? A profundidade do meu sono melhorou, o meu metabolismo, a minha disposição, o meu humor, a minha autoestima. E mais importante que isso, eu vou te mostrar depoimentos de pessoas que depois de um tempo treinando e até enfrentando dificuldades para manter uma rotina de exercícios ou se alimentar corretamente, nunca mais engordaram, adquiriram um novo metabolismo. Faz 2 meses que eu não faço, que eu não engordei mais, apesar de estar comendo desregrado, porque antes eu estava comendo tudo certinho, agora tá uma bagunça. Tem dia que eu como porcaria, que nem ontem eu comi pastel. E antes, eu queria agradecer aos vários comentários que foram deixados no primeiro vídeo. É muito gratificante ver que de alguma forma o primeiro vídeo pode contribuir com vocês. E esse é o objetivo. Se a gente conseguir formar uma comunidade de pessoas que transformaram suas vidas para bem melhor e influenciar positivamente aos outros a também atingir seus objetivos, isso é maravilhoso. No entanto, para que isso aconteça, existem alguns mitos que precisam ser quebrados. Eu costumo dizer que sem a estratégia correta, mesmo que você se esforce, você não vai conseguir atingir seu objetivo. Não adianta você querer ver o nascer do sol e ficar correndo com todo o afinco e determinação para o oeste. O sol ele nasce no leste. Você não vai ver nunca. E para adquirir esse novo corpo, para aumentar sua autoestima, para ter mais segurança, mais confiança em si próprio, é a mesma coisa. Você precisa da estratégia correta. E conforme a gente falou no primeiro vídeo, um ponto essencial para essa mudança metabólica, para o seu corpo produzir energia e queimar gordura, é a oxigenação. O oxigênio que produz energia. Quer saber uma coisa que cresce sem oxigênio no seu corpo? O câncer. O oxigênio ele é fundamental. E a única maneira de você aumentar os níveis de oxigenação é através de uma atividade física correta. E hoje nós vamos quebrar os mitos sobre esse tema. Estamos juntos? Bom, existem 4 mitos principais que te dificultam. Que se estrategicamente você não resolvê-los, você não irá atingir seus objetivos. E eu posso dizer que eu sofri durante anos de minha vida com esses 4 mitos. Pelo fato de antes eu não ter esse conhecimento que eu vou passar hoje para vocês. Eu fiquei 17 anos da minha vida bem acima do peso e acabei tendo um problema gravíssimo de saúde e escapei da morte por muito pouco. Eu contei para vocês no vídeo 1 o derrame que eu tive aos 33 anos de idade. E você não precisa passar por isso. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo resolva esses mitos e te ajude a conseguir essa boa forma e a saúde que você deseja. E antes de contar para vocês sobre esses mitos, eu quero agradecer a toda a minha equipe de coaches. Ao professor Tavico Moscatello, que foi diretor técnico do programa TR2, ao LC Freitas, a Mari Hernandes, ao Carlos Melo e a Giovanna Terrani, que contribuíram muito para o conteúdo desses vídeos e protagonizaram os vídeos de treinamento. Eu quero agradecer também aos meus 3 coaches nos Estados Unidos, que me despertaram para esse novo modo de viver. Todos são profissionais da área de atividade física, extremamente qualificados, estudiosos, inteligentíssimos e com uma larga experiência prática em transformar a vida das pessoas com treinos. Provavelmente eles estão assistindo, então queria deixar aqui meus agradecimentos. Valeu, galera! Vamos aos mitos, então. O primeiro mito é o tempo. E quem tem tempo hoje em dia? Você pergunta para a pessoa, e aí, como vai? E ela responde, corrido. A rotina de todos nós é insana. E parece que não era assim quando a gente era criança. Sempre dava tempo. O tempo não passava. Mas agora, já acorda na correria, checando o celular, o vício do Facebook. No meu caso, eu tenho mania de me metendo em várias coisas sem parar. Atualmente eu tô com 7 negócios, todos voltados para melhoria da qualidade de vida das pessoas. E tudo novo ainda, porque faz pouco tempo que eu me mudei dos Estados Unidos. E a verdade é que exige muito tempo e energia para colocar tudo de pé. E minha rotina ela é bem intensa. E aí me dizem, como te sobra tempo para ficar com a tua família, com 3 filhos? E a sua patroa não reclama? Bom, a patroa até reclama às vezes. E as pessoas me perguntam, mas como você arruma tempo para malhar, para ficar em forma? Simples. Eu malho somente 1,5% do meu tempo. Como assim?
Volta à história da humanidade do primeiro vídeo, de como o ser humano passou fome durante centenas de milhares de anos e economizar energia era a prioridade. O corpo ele é programado geneticamente para fazer você acumular gordura como fonte de energia, porque na história sempre faltou comida. E se você ficar malhando durante muito tempo, principalmente se for num ritmo constante, seu corpo ele entende que ele precisa poupar energia e ele se acostuma com aquilo. Imagina os grandes deslocamentos que nossos ancestrais faziam todo dia, ou andando, ou trotando. Isso não podia gastar muita energia, porque senão era problema. O corpo aprendeu isso. Então qual é o segredo? O segredo é tirar o seu corpo da zona de conforto, e depois recupera, e depois tira de novo, e depois recupera de novo. Porque isso ele não está acostumado. No intervalo curto, mais intenso, ele mobiliza o corpo inteiro para tentar equilibrar aquilo, e aí você descansa um pouquinho para ele tentar voltar ao normal, e você vai lá e dá o estímulo de novo. Todos os estudos mostram que treinos intensos e intervalados provocam uma queima absurda de calorias, não somente durante o treino, mas principalmente depois dele. É o chamado afterburn, ou queima tardia, que advém do EPOC, uma sigla em inglês para dizer consumo em excesso de oxigênio pós-exercício. E quanto tempo deve durar esse treino? 30 minutos é o tempo necessário para causar toda essa ativação metabólica. Menos, também não adianta. Já começa a ficar aquela história de muito bom para ser verdade. Historinha de quem quer vender ilusão. Todos os estudos sérios, eles comprovam que 30 minutos é o tempo para se ter os melhores resultados. E cá entre nós, 30 minutos, umas 4 a 5 vezes por semana, qualquer um arruma, né? E isso dá 1,5% do seu tempo. Entenderam? Temos um depoimento aqui que ilustra muito bem esse caso. Das desculpas que eu dava pra mim, que hoje realmente não tem desculpa pra dar. Você tirar 30, 40 minutos do teu dia, eu sou o maior exemplo disso, porque eu acordo 4h30 da manhã, chego em casa 8 horas da noite, né, que não tem tempo, que, assim, eu acho que a pessoa fica até com vergonha, porque realmente eu sou um exemplo de que dá tempo, de que tem que ser determinado, quando você tem realmente um objetivo. O segundo mito é o que emagrece é exercício cardio. Caminhar, pedalar, trotar, e pouca gente suporta ficar numa esteira, ou andando, ou correndo por aí. E isso também não é verdade. Exercícios cardios intensos, intervalados, até podem gastar bastante caloria na hora, mas eles provocam muito pouco essa ativação metabólica para que você se transforme nesse queimador de gordura. Até porque o objetivo das pessoas não deveria ser perder peso somente. O objetivo deve ser uma mudança da composição corporal. Você tem que perder gordura, e não peso. Lutador, eles perdem 10 quilos para pesar na véspera da luta e ganham num dia. O que ele perdeu? Ele perdeu água, ele desidratou. O objetivo é perder essas gordurinhas em excesso e não água. E uma coisa importante que faz você perder a gordura e acelerar teu metabolismo é músculo. Por isso que só dieta é muito ineficiente. 95% das pessoas que emagrecem com dieta, um ano depois estão mais gordas. Por quê? Porque não mudaram o metabolismo delas. Pelo contrário, fazem dietas radicais e aí perdem músculos. E aí complica mais ainda para se manter no peso ideal. Se você quiser boa forma, saúde, energia, você tem que treinar. E um bom treino, ele tem que envolver tua parte de força. Criar músculo para te reprogramar. Mas aí você vai falar que não gosta de musculação, que odeia aquelas séries infinitas de academia. E eu também não gosto. Não precisa. Exercícios funcionais, circuitados, intervalados, que muitas vezes utilizam somente o peso do seu corpo, já são ótimos. Ou para o melhor resultado, um mínimo de acessórios, como um par de halteres ou aqueles extensores, já desafiam seus músculos e fazem eles se desenvolverem. É o que eu e minha mulher treinamos. E todos os novos estudos mostram que o segredo é escolher um peso que te desafie. Fazer série de 6, 8, 10, 12 ou 15 interfere muito pouco no resultado. O importante é uma resistência que ao final da série você sinta que o músculo falhou, que você já não consegue fazer mais repetições. Lembre-se, os treinos mais eficientes não são os treinos cardios, caminhar, correr, pedalar. Os mais eficientes são os que te tiram da zona de conforto, te desafiam com intervalos intensos e pequenos períodos de descanso e que envolvam força. E minhas amigas, que fazem circuitos de força e intervalados, elas ficam todas orgulhosas de mostrar as pernas duras, os ombros para trás, os braços durinhos, sem vergonha de dar tchauzinho mais, e nunca precisaram fazer aquela musculação tradicional. Funciona muito bem para a mulher também. O terceiro mito é que o único local para se entrar em forma é a academia. Eu hoje até aprendi a gostar de academia, até porque eu moro a 1 minuto andando de uma muito boa. Mas a verdade é que pelo menos 2 vezes por semana, mesmo estando a 1 minuto da academia, eu treino em casa. E quando eu viajo, eu treino no quarto do hotel, ou num parque, eu treino em qualquer lugar. Eu tenho um aplicativo no meu celular com toda uma sequência de exercícios dentro de todos esses conceitos que eu falei acima. E onde eu estiver, eu tenho meus coaches me orientando no aplicativo.
Esse aplicativo ele vem junto com um programa de treino chamado TR2, que tem todos esses conceitos de ser intenso, intervalado, envolve força, desenvolvimento muscular, junto com essa ativação metabólica. Super dinâmico, super divertido, 30 minutos que você nem vê passar o tempo. Quando vê, já acabou. Depois eu conto um pouco mais pra vocês sobre esse treino. Mas voltando à academia, eu sei que tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não podia nem ver, principalmente quando você tá meio fora de forma, não é? E às vezes também tem questão de trânsito, deslocamento, ou o próprio valor. Uma família de 4 pessoas pagando academia fica caro. Ou mesmo um casal somente. Às vezes treinar junto em casa, ou no seu condomínio, ou num parque é muito mais divertido. E mais importante que o local é a estratégia de treino. Se você souber treinar, os resultados vão vir. E rápido. Não se prenda ao fato de não gostar de frequentar a academia, ou não ter tempo, ou até por uma questão financeira para não treinar. Todos esses mitos são resolvidos no que eu já disse nesse vídeo. Mas tem um quarto mito, que eu acho que é o principal para as pessoas não malharem e não ficarem em forma. É o ponto da preguiça, da falta de motivação, de não gostar de malhar. Você chega à noite em casa, depois de um dia intenso de trabalho, aí você olha pro sofá, pra televisão, ou pra mesa de jantar, ou a cervejinha na geladeira, ou um vinho, e comparar tudo isso com treinar é uma concorrência desleal. Eu passei muito por isso. Ainda mais com os exercícios tradicionais, que era o que eu conhecia e achava super entediante. Tem coisa mais chata que ficar 1 hora na esteira? Ou ficar mais de 1 hora fazendo aquelas intermináveis 4 séries de 15 exercícios cada, 38 exercícios seguidos para desenvolver os músculos? Realmente, isso é muito chato. Mas já vimos que não precisa ser assim. Só que tem coisas que são ainda mais chatas do que isso. Pegar trânsito, por exemplo. Passar fome, ter que ficar se restringindo do que quer a toda hora. Olhar no espelho e não gostar nada do que vê. Comparar com as amigas ou com os amigos e se sentir com a autoestima lá embaixo. Ficar usando roupa de disfarce, disfarçando a pança, porque nada cai dentro. Ter vergonha de ir pra praia ou pra piscina. Viver cansado, sem energia. Perder aquela conexão com seu marido, com a sua mulher. Perder intimidade, insegurança. Viver preocupado com a sua saúde, ficar fazendo planos toda segunda-feira de começar uma dieta, começar uma academia. Ficar doente, hipertenso, diabético, problema cardíaco, problema vascular, osteoporose, câncer. Aí sim é chato. E eu passei por muito disso daí. E esses vídeos são para que você não precise passar por mais nada disso. Ouça aí rapidinho. Eu posso te garantir que não tem nada melhor que você se sentir bem. Animado, autoestima lá em cima, orgulhoso de você mesmo, cheio de energia, cheio de potência. E você não precisa ficar horas do seu dia dedicado a isso. Você não precisa fazer exercício chato. Se você não gosta de academia, você pode realizar esses treinos que eu mencionei em qualquer lugar, inclusive numa academia também, como eu faço algumas vezes. E melhor, você limpa o teu corpo e limpa a tua mente de preocupações. Acredita em mim, a motivação para você encontrar 1,5% do seu tempo vai vir do seu resultado. Para pensar, o que te dá prazer? Não seria também dinamismo, novidade, atingir objetivos, relação com pessoas motivadoras, sentir que você está crescendo, acabar com as suas preocupações, dar risada, ter saúde, comer gostoso e outras coisas mais? Só que você nunca pensou que isso pudesse ser sinônimo de treino, não é? Nem eu. Até eu conhecer essa metodologia chamada TR2. Meus coaches são pessoas fantásticas, geniais, que estudaram décadas para chegar nisso que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Porque infelizmente esse vídeo já ficou longo de novo. Então, no próximo, eu vou entrar em detalhes sobre como é esse tipo de treino e por que ele vai funcionar para você definitivamente. Você vai conhecer em detalhes os segredos por detrás dessa fórmula que reprogramou o metabolismo de centenas de pessoas. E você vai poder incorporar essa prática na sua vida, que tantos benefícios vai te proporcionar. E antes de ir, lembre-se de deixar seus comentários sobre o vídeo. Se você gostou da abordagem que eu dei para os 4 mitos que te atrapalham para atingir essa vida extraordinária, começando pelo teu corpo, ou mesmo se tiver alguma dúvida, vai me ajudar a preparar o conteúdo dos próximos vídeos. E se você gostou, compartilhe. Vamos impactar mais pessoas para uma vida extraordinária. Ok? Muito obrigado e até breve.